Boa noite, voltamos. Eu falei que a gente ia voltar, por isso que na terceira aula eu não disse tchau, meu amor, tchau. Eu disse até já, já a gente volta, porque vocês têm que vir aqui conferir a nossa aula de revisão semanal. É a hora que a gente tira dúvida, é a hora que a gente esclarece alguns pontos que ficaram pendentes, e é a hora de você ver aquela parte que de repente você não viu. Foi a hora que você levantou para beber água, né? Então, a hora é agora. E é por isso que dia de quinta-feira, nesse último horário, o que, é que a gente faz? A gente pede o VAR. Pede o VAR para tirar dúvida. Pede o VAR para que não fique nada sobrando na nossa vida. E hoje o VAR é de relato de viagem, que foi o gênero textual que nós vimos essa semana. E vamos falar também da modalização do adjetivo, que foi a parte da análise gramatical que a gente estudou na noite de hoje. Então, tá pedindo o VAR? Vai de VAR, vai uma checagem, né, gente? Checar, ver de novo. Bora ver de novo, então. Quando você fala de relato de viagem, a viagem que vai é a lembrança que fica. Eita, né? Já está de mala e cuia, como a gente costuma dizer. Você gosta de viajar? Outro dia tinha uma nossa aluna participando que ela adora viajar, disse que o melhor lugar de viagem dela foi Aracaju. Ela é da Bahia. E eu já disse a ela que o melhor lugar da minha viagem é a Bahia, inesquecível. E vou sempre que posso, adoro. As viagens contribuem para o nosso bem-estar físico, psicológico e emocional, sabiam? Vocês sabiam que viagem também é uma terapia? Eu trabalho muito, mas no meu trabalho nós temos viagem. E viajar e trabalhar ao mesmo tempo é muito legal, porque a gente faz, cada lugar é uma experiência, né? É uma experiência nova que a gente traz. Então, as viagens contribuem para nosso bem-estar físico, psicológico e emocional, como adotar um estilo de vida menos sedentário. É verdade, a viagem te força a ser menos sedentário, né? Você sobe, desce do carro, você anda, você faz várias atividades, você sai daquela vida da rotina, né? Você quebrou a sua rotina, você já está fugindo do sedentarismo. Porque às vezes você diz assim, eu não sou sedentária não, professora, porque eu saio de casa, faço academia. Mas veja bem, se você fizer isso, só isso o tempo todo, o mesmo movimento, você termina sedentário, porque não vai ter mais nenhum resultado. Você também, essas viagens também contribuem para expandir nossos hábitos alimentares, sabiam disso? Porque quando você viaja, você conhece novas culturas, né, gente? E com a nova cultura vem novas culinárias, hábitos diferentes de se alimentar, certo? Por exemplo, você vai à Bahia, eu não posso ir à Bahia sem comer um acarajé, com muita pimenta. Gente, fala sério, eu me acabo no acarajé. Se eu estou no Pará, eu não posso dispensar uma cuia de tacacá quentinha, com aquela goma feitinha na hora, o camarão, aquela folha de jambu picante. Chega já a dar água na boca. E se eu estou aqui no meu Piauí, eu gosto da minha tapioca, da minha carne de sol. Tapioca não, meu beijuzinho com carne de sol. Gosto de tomar minha cajuína, não é isso? Quer dizer, cada lugar que você conhece tem uma cultura alimentar diferente. Então, quando você viaja, você acaba também expandindo os seus hábitos alimentares, comendo coisas diferentes, certo? E principalmente, amores, olha aí, o melhor benefício da viagem, reduzir o estresse. Tira o estresse. Eu gosto de viajar de ônibus, sabiam? Eu sinto segurança, conforto. Eu compro o passagem de ônibus naquele leito, totalmente leito. Menino, durma a viagem inteira. Ônibus gelado que você congela ali dentro, já acorda no lugar dos seus sonhos. Uma viagem, seja de férias, seja uma viagem de férias, porque tem vários motivos. Oi, 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 oi. Vamos lá. Pegar aqui minha caneta, pronto. Seja por férias, seja por um período mais longo, né? Passar uma temporada, fazer um intercâmbio, sair do Brasil para fazer um intercâmbio na Europa, conhecer os hábitos europeus, fazer um intercâmbio
no Japão. Já pensou, meu Deus, conhecer a cultura milenar do Japão? Pode ser uma excelente oportunidade para sair da rotina, relaxar e se divertir. E também aprender. Se tem uma coisa que a gente faz muito em viagem é aprender. Eu aprendo. A gente foi a São Ramon de Nonato e a gente foi lá no Museu da Natureza. Olha quanta coisa, quanta história ele tem para contar para a gente. E isso tem impactos positivos na nossa saúde. Se você, como já diz o ditado milenar chinês, né? Mente sana, corpore sano. Não por acaso, um estudo do National Institute of Health, Heart, Lung and Blood apontou que pessoas que tiram férias com frequência têm menos chance de morrer. Olha, teve um instituto, tá bom, que fez essa pesquisa e apontou que pessoas que tiram férias com frequência têm menos chance de morrer de doenças cardíacas, porque fica com menos estresse, né, gente? Se alivia o estresse, com certeza traz qualidade de vida a você. Então tá aí, viagem não é bom apenas só para diversão não, tá? Viagem também pode ser uma questão de saúde, saúde mental, olha, saúde física, psicológica e saúde emocional. Então, viagem, nem que seja ali para o interiorzinho, você está em casa, fica a semana toda, mas você tem um pai, um parente que mora lá no sítio, vá para o sítio. Passa o final de semana lá. Se você não tem um sítio, faz o seguinte, compra uma barraca. Aí você vai bem aqui na barragem Zé de Freitas. Coloca a sua barraquinha lá, tá bom? E vai acampar. Acampe. Vai procurar um lugar, relaxar com a natureza, que não tem nada melhor do que essas aventuras. Olha o mochileiro aí. Olha aqui, eu adoro fazer essa marcação. Quando vai ser o meu próximo lugar, não é isso? Viaje. Esse é o texto da Daniele Fumac. Ela diz assim, ó, viaje. Acompanhado ou sozinho, viaje. Triste ou feliz, viaje. Com muito ou com pouco dinheiro, viaje. Com uma mochila grande ou pequena, viaje. Na chuva ou no sol, no gelo ou no vento, viaje. Para a praia ou para o deserto, para o norte ou para o sul, viaje. Adoro quando ela diz, ó, viaje. De avião ou de trem, de carro ou de ônibus, viaje, meu amigo, viaje. Viaje. Vá para longe da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Vai dar um tempo, né, gente? Desopilar, como o pessoal diz. Vá para longe do seu trabalho. Vá para longe de relacionamentos. Eita, isso aqui que é o pior. Vá para longe de relacionamentos atormentados. Vá para longe de quem você costuma ser sem sua essência. A gente costuma ser aquilo que a gente não é, porque a gente quer agradar aos outros, porque a gente quer fazer a social, né? A gente faz o social fazendo ser quem você não é. Então, quando você viaja, você se torna você mesma. Anda descalça, come fora do horário, dorme tarde, acorda mais tarde ainda. Não se preocupa em andar com maquiagem. Às vezes nem pentear o cabelo é necessário. Você só amarra o cabelinho e sai passeando por aí. É isso, viaje. Se perca, olha, se perca, se jogue, se entregue. Há lugares, culturas, olha, gente, que coisa linda. Lugares, culturas, pessoas, comidas e danças e músicas que você nunca ouviu te esperando por aí. Quando você sai, você encontra lugares, culturas, pessoas, comidas, danças, músicas que tu nunca ouviu e nunca viu essas pessoas e nunca viu aqueles alimentos. Elas estão te esperando por aí. Ah, se você pudesse imaginar o quão bem te faria se retirar do seu mundinho. Como é bom você sair do seu quadrado. Como é bom você sair do seu conforto. Como é bom você sair, quebrar
a sua rotina com a viagem. Então, viaje. Vá ser feliz. Não é isso? Essa é a mensagem da Daniela Fumac, que a gente pegou lá no site seumochilão.com.br. Olha, parabéns aí, porque esse texto só me dá vontade de viajar. Eu estou viajando, tá? 4 horas da manhã, estou saindo de Teresina direto para Amarante. E Amarante, terra de da Costa e Silva, né? Que lugar lindo, que cidade maravilhosa, que cultura, que comida, que cachaça lira é aquela, meu? Só coisa boa de Amarante. Depois a gente segue estrada para Uruçuí, que é maravilhoso, né? Terra do agronegócio, que soja, que campo de soja lindo é aquele. E depois a gente vai para Oeiras, primeira capital do Piauí, cidade da fé, capital da fé. Olha só, viaje. Você conhece o teu Piauí? Não? Está perdendo maravilha. Se tem uma coisa que eu valorizo, se chama turismo interno. Eu amo fazer turismo interno. E eu tenho meu sonho de conhecer os 222 municípios aqui do Piauí. Já conheci pela metade, tá? Estou chegando no meu objetivo. Vamos lá. Sobre o texto viaje. No texto, o verbo viaje está sendo usado no sentido de quê? De indicar uma ação que está acontecendo? Não, né? Quando a ação está acontecendo, quer dizer que o verbo está no presente do indicativo, tá bom? A ação que está acontecendo é quando o verbo está no presente do indicativo. Quando eu digo assim, eu viajo, olha, hoje eu viajo todo dia. Então, eu viajo, aí é presente do indicativo. E ali o verbo está assim, ó, viaje e não viajo, não é isso? Se eu falo assim, ó, viajamos juntos, viajaremos futuro, né? Presente do futuro, presente indicativo. Indicar uma ação que já aconteceu. Uma ação que já aconteceu é viajei, né? Se já aconteceu, é passado. Então, você chama de pretérito. Pretérito do indicativo. Viajei, viajava. Quando você diz, o verbo diz viaje, vai conhecer lugares, pessoas, músicas, cores. O sentido do verbo é dar um conselho, fazer um pedido, te dar uma ordem. Ó, vou te dar um conselho, viu? Viaje. É o seguinte, fazer um pedido para você, viaje. Vou dar uma ordem, menino, viaje. É isso mesmo, porque o verbo está no imperativo. E o imperativo é o modo verbal que dá um conselho, faz um pedido ou indica uma ordem. Sugerir hipoteticamente uma ação só se fosse no subjuntivo. O subjuntivo é que é hipotético. Se eu viajasse, né? Se eu viajasse, quisera ter viajado, viajaria, aí é hipotético, tá bom? E aí não é hipotético, ele está dando a ordem, viaje, vai conhecer pessoas, vai se divertir, viaje, tá mandando, né, gente, pedindo, dando um conselho, é verbo no imperativo, entenderam? Sacaram? Segunda questão. O poema cita algumas experiências humanas que são trocadas, compartilhadas e aprendidas no ato de viajar. Lembram? Ela falou disso. Experiências humanas, olha aí, a palavra-chave do enunciado. Experiências humanas que são trocadas, compartilhadas e até aprendidas no ato de viajar. Identifique os versos em que isso ocorra. Vamos lá. Acompanhado ou sozinho, viaje. Triste ou feliz, viaje. Não, aí não tem experiências humanas. Com muito ou pouco dinheiro, viaje. Com uma mochila grande ou pequena, viaje. Eu quero experiências humanas trocadas, compartilhadas e aprendidas. Aí não tem. Letra C. Vá para longe da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Vá para longe do seu trabalho.
Não, aí não é experiência humana trocada, compartilhada e aprendida no ato de viajar. É a letra D. Há lugares, culturas, pessoas, comidas e danças e músicas que você nunca ouviu antes, te esperando por aí. Pronto, aqui eu estou compartilhando, trocando experiências humanas com pessoas, com comidas, com dança, com música, com os lugares. Ai, que coisa boa. Terceira questão. Assinale o período em que não se empregou uma flexão do verbo viajar. Não, olha, comando da questão, não se empregou uma flexão do verbo viajar. Não é flexão do verbo viajar. Falou que só iria descansar depois daquela viagem. Quero que viajem com segurança. Beleza, o que é que você quer? Que vocês viajem com segurança. Aqui é uma flexão do verbo viajar. Não viaja por estradas perigosas. Olha, é o seguinte, sabe o Pedro? Ele não viaja por estradas perigosas. Estou flexionando o verbo. E eu também não viajo por estradas perigosas. Também aqui tem flexão do verbo. O que não é flexão do verbo? Falou que só iria descansar depois daquela viagem. Essa é a forma correta. Aqui não seria o verbo com J. Com J é verbo, tá bom? Aqui deveria ser empregado o substantivo com G. Viagem. Depois daquela viagem. Aí é substantivo e não uso do verbo. É a diferença entre viagem com G e viagem com J. Viagem com J é verbo. Quero que viajem com segurança. É verbo. Vou descansar depois daquela viagem. É substantivo. Relato de viagem. Vocês conhecem a Rota das Emoções? Eu já fui até a metade dela. Está faltando eu pegar a parte do Maranhão. A parte do Ceará eu fiz e a do Piauí eu fiz. Falta eu pegar a parte do Maranhão, mas eu quero pegar por dentro de Luzilândia, entendeu? Já quero chegar em Tutóia. Eu vou pular, então não vou pegar toda não, só uma parte. Eu quero ir para Tutóia já por dentro de Luzilândia porque fica mais perto para mim. O relato de viagem é um gênero textual em que a pessoa conta de forma objetiva e evitando o máximo possível demonstrar suas percepções mais pessoais, quando ele não é muito pessoal, tá bom? Quando ele não é um relato de viagem pessoal. Quando ele é um relato de viagem pessoal, você pode fazer tudo isso. Aquilo que se observou numa viagem. Esse tipo de texto possui os elementos da narração. Ele é um texto narrativo, né, gente? Com a diferença que o tempo verbal está sempre no passado, visto que está se contando sobre algo que já aconteceu. Se é um relato, a coisa já aconteceu. É imprescindível que se caracterize o local e as situações, assim como o objetivo da viagem e o roteiro realizado. Então, quando você vai fazer um relato de viagem, você tem que caracterizar, ou seja, descrever. É narrar e descrever o local, a situação que você viveu, qual foi o objetivo da viagem, o roteiro que você fez, as pessoas que você conheceu, os lugares que você viu. Os lugares já estão aqui, né? Então, é imprescindível que você conte a história, que seja uma narração, mas que também você faça a descrição do local, das pessoas e, principalmente, eu acho que a melhor descrição é a das suas impressões, as suas impressões pessoais. Dizer suas energias, suas emoções. Já fui aqui nessas redinhas, ó. Sabe onde é? Tem Jericoacoara, mas eu deitei nessas redinhas aqui no chamado Lagoa Seca, lá em Camusim, no Ceará. Maravilhosa, Lagoa Seca, gente. Camusim, Ceará, te aguarda, viu? Perfeito. Relato de viagem é o relato feito acerca dos acontecimentos de uma viagem e deve expor, né? Deve apresentar o objetivo, como eu falei ainda há pouco, da viagem, os lugares que foram visitados, as características dos lugares, o roteiro que vocês percorreram, a experiência vivida. Em geral, nos relatos de viagem, o autor registra suas impressões pessoais, como eu falei, não pode faltar,
a respeito de lugares, de pessoas e de situações com as quais depara ao longo da viagem, procurando caracterizá-los. O uso dos adjetivos, que é a nossa próxima pauta, é importante para essa caracterização. Olha aqui no YouTube, você encontra o youtube.com Me Leva de Leve. Tudo sobre viagem, né? Como fazer um roteiro de viagem. Explicamos tudo isso no vídeo. Se você não sabe fazer roteiro, eu sei fazer, eu adoro fazer roteiro. Gente, é sério. Quando eu programo uma viagem com a minha família, eu sento no meu computador, eu leio os mapas, quanto tempo eu vou levar de carro, eu procuro ver os pontos de apoio, que horas eu vou sair, que horas eu vou chegar em tal local, meu almoço vai ser em tal cidade. Aí eu já procuro ver naquela cidade quais são os restaurantes. Sério, faço isso mesmo. Aí eu já deixo tudo anotado. Depois eu imprimo o roteirinho, né? E vou seguindo o roteiro com minha família. A gente vai sendo feliz aí, trocando ideia no carro, ouvindo a mesma música, sorrindo, contando história. Depois a gente dorme. Se tiver cansado, para no hotel, dorme todo mundo. No outro dia continua a viagem. É assim que é bom, né? Assim que é legal a gente conhecer. Aí tu vai de avião, tu não conhece a estrada, não tem contato com as pessoas, não para no lugar que você quer, não conhece comida diferente. Por isso eu gosto de viajar de carro e de ônibus também eu gosto. Mas ônibus tem que ser só um destino, assim. Agora, quando eu estou com a família toda, eu gosto de ir de carro. Vamos lá. A minha primeira viagem sozinha, aqui a Juliana Lessa contando pra gente. Olha aqui um texto sobre relato de viagem. A minha primeira viagem sozinha foi com as minhas amigas. Fomos para Búzios, que é no Rio de Janeiro, né? No Carnaval de 2010. Nos programamos para alugar uma van para irmos todas juntas. Pagamos uma pousada bem baratinha, perto da praia, e curtimos demais nosso carnaval. Foi tudo bem planejada e deu tudo certo. Fomos a praias, fomos à praia, a restaurantes, andamos de escuna, aqueles bichinhos lá dentro d'água. Vou não, viu? Tenho medo. Fomos para a piscina, foi tudo muito divertido. O problema foi na volta, porque a van esqueceu de nós. E tivemos que ficar na rua esperando o pai de uma amiga nossa chegar, pois se ficássemos na pousada, teríamos que pagar a diária e não tínhamos mais dinheiro, tadinha. Estávamos desesperadas, mas como o grupo era grande, brincamos na rua, ríamos, fazíamos piadas com as pessoas que passavam, que nem sentimos o tempo passar. Quando vimos, o pai de uma amiga tinha chegado para levar todos para a sua respectiva casa. Foi a melhor viagem da minha vida. Me diverti com todas, curtimos tudo. Olha a Juliana Lessa dando as suas impressões pessoais sobre a melhor viagem da minha vida. Gente, quando você tem isso para contar, quando você sabe apontar, olha, aquela foi a melhor viagem da minha vida, cara, isso é tudo de bom. Não tem dinheiro, não tem nada que pague esse momento que a gente vive. Experimentem. O gênero do texto, bem rapidinho essas questões, olha só. O gênero do texto é o quê? Esse texto é um artigo de opinião? Não, Nanina, não. Artigo de opinião é dissertativo argumentativo. É um relato de viagem, com certeza, né? Relato de viagem pessoal. Não é reportagem, muito menos peça teatral. E sabe quando é que você erraria uma questão dessa? Nunca, jamais, porque você assistiu aula aqui com a gente sobre relato de viagem e você já é capaz de ler um texto e identificar quando é um relato de viagem. Qual é a tipologia do texto? Pois é, né? Para ser um relato de viagem, qual é o gênero, a tipologia que predomina? Vejam só. Se tu não sabe, narrativa é aquela que conta uma história. Conta ou narra a história, tá bom? Narra a história. Se você falar que é argumentativa, expõe pontos de vista. Deixa eu colocar aqui. Argumentativa é opinião. É quando você dá a sua opinião. Expositiva é quando você relata fatos, acontecimentos, fatos, de maneira bem objetiva. Descritiva é quando você aponta aspectos, caracterizações.
ou características. E então, o que foi que ela fez com a gente? Ela contou a história, ela deu a opinião, ela relatou fatos ou ela apontou características? Ficou mais difícil, não foi? Mas, gente, ela não disse, a melhor viagem da minha vida foi quando eu fui, a primeira viagem, né, que ela disse, foi para Búzios com minhas amigas em 2010. Fomos para a praia, restaurante, piscina. Então, ela está narrando, contando para a gente qual foi a melhor viagem da vida dela. Então, tu já marca aí no seu caderno, tá bom? Que o relato de viagem tem predomínio do tipo narrativo de texto. Então, o tipo de texto de relato de viagem é predominantemente narrativo, contar história, personagens, lugares, tudo aquilo que precisa. Qual foi o fato que gerou a história? Ela contou uma história, mas o que foi que gerou essa história? O que foi que fez? Ou seja, isso é um enredo. O que foi que fez a história acontecer? Foi a chegada do pai da amiga que gerou a história? Foi o pagamento da pousada? Foi um passeio memorável ou foi a falta do dinheiro? O que foi que gerou a história? Foi o passeio? Foi a chegada? O pagamento da... Ah, gente, foi o passeio memorável. Ela já chega dizendo, bem no início do texto, ela diz, a melhor viagem da minha vida. No final do texto, no início, ela disse, a minha primeira viagem foi inesquecível. Então, se não tivesse sido esse passeio memorável, inesquecível, não teria relato para a gente. De acordo com o texto, a personagem principal, ela fez o quê? Participou de uma viagem que não foi planejada, viajou com sua família para Búzios no Carnaval de 2010. Ela sempre viajou com suas amigas durante o Carnaval ou ela realizou diversas atividades com as amigas? Que foi que ela disse para a gente? Que ela, olha, a viagem não foi planejada, ela disse que foi, não foi? Ela planejou a viagem. Eu acho que ela realizou diversas atividades com a amiga. Fomos à praia, restaurante, piscina. Então, realizou diversas atividades com suas amigas. Agora vamos lembrar dos adjetivos, tá bom? Que foi a nossa última aula de hoje. A gente viu que o adjetivo é a classe gramatical e que a função dele é dar qualidade aos substantivos. Então, ele sempre acompanha substantivo apresentando característica dos adjetivos, não é isso? Então, eles podem variar em número, eles variam em gênero, número e grau. Em gênero, masculino, feminino, número, singular, plural, e no gênero normal, aumentativo e diminutivo, tá bom? Tipo de adjetivo, os tipos, a gente viu. Tem adjetivo simples, composto, primitivo, derivado e os pátrios. A gente terminou nossa aula, inclusive, falando dos adjetivos pátrios. Qual é a importância do adjetivo no texto? A modalização, né? Para que é que serve a modalização dos adjetivos? Como a gente já sabe, a principal função do adjetivo é dar característica aos substantivos, né? Atribuir características àquelas palavras. Logo, em uma construção textual, eles desempenham o importante papel nos processos descritivos, como a gente viu ali no relato de viagem, né? Então, tem muita descrição. Eles nos ajudam a transmitir exatamente as informações desejadas e não apenas ideias vagas e subjetivas. Então, olha, ele transmite informações desejadas, porque caracteriza. Num texto, como a exemplo do gênero relato de viagem, que nós acabamos de estudar, ajudam a enfatizar, olha a finalidade dele, ajudam a enfatizar, descrever personagens, locais e situações. Ou seja, faz tudo sozinho, né? O adjetivo faz tudo sozinho em alguma coisa. Por exemplo, a gente viu na aula de hoje que a gente pode tirar aqueles adjetivos estrangeiros e usar adjetivos em língua portuguesa. Assim também, a gente pode deixar... Agora vamos falar da flexão
flexão em grau. Em grau do adjetivo, tá? A gente pode dizer assim, ó, muito alegre. Diz isso. Então, a gente pode, de repente, trocar o muito mais o adjetivo por outra palavra. Você pode dizer, em vez de muito alegre, você diz animado, entusiástico, fogoso. Em vez de você falar, é muito amplo, diga que é espaçoso, vasto. Ela está muito ansiosa, ela está entusiasmada, ofegante. Esse lugar é muito bonito. Diga assim, ó, primoroso, belo, belíssimo. Opa, grau superlativo. Eu estou muito cansado. Diga assim, olha, eu estou esgotado, estafado, exausto. Em vez de você falar, ele foi muito estúpido, diga, é muito idiota, é um imbecil. Essas palavras também chamam, tá? Em vez de falar, mamãe, me bota comida que eu estou muito faminto, diga, estou esfaimado, esfomeado. Esfaimado dificilmente você vai falar. Mas você diz, mamãe, estou esfomeado. Muito feroz, você diz, é brutal, é violento. Em vez de muito frio, você fala tá gelado, gélido, glacial. Olha aí, não é a cerveja não, meninos, tá? Glacial quer dizer que é muito frio. Em vez de falar que tá muito molhado, mamãe, diga assim, tá encharcado, ensopado. Em vez de falar muito pequeno, fale minúsculo, pequenino. Aí tu vai de novo pro grau do adjetivo, né? Pequenino, que é o grau diminutivo. Em vez de falar muito furioso, diga irado, furioso, bravo, selvagem. Professora, é bravo? Deixa eu apagar. Ficou todo borrado. Fazer direitinho aqui. Professora, é bravo ou é brabo? Tanto faz. Os dois estão certos, tá? Pode ser bravo ou pode ser brabo. Muito rude, cruel, selvagem, sanguinolento, violento. Tem várias formas aí. Esse brabo também ficou brabo. Deixa eu botar aqui. Como eu falei, tanto faz. Pode ser bravo e pode ser brabo, tá bom? Não tem diferença, é a mesma palavra. Então, aí são sugestões de você usar adjetivos ao invés de colocar um advérbio. Você troca o advérbio de intensidade com adjetivo só por um adjetivo. Aí o seu texto não fica muito cansativo. Lembra desse texto que abriu a nossa aula? Esse texto dizia, um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, outro é ruivinho. Você se lembra que a gente leu esse texto bem no início da aula? Primeira questão. Na estrofe do poema Diversidade, um é magrelo, outro é gordinho, um é castanho, outro é ruivinho. As palavras que estão grifadas, que é gordinho e ruivinho, estão em que grau? Se é gordinho, é diminutivo, superlativo, comparativo, nenhuma das alternativas. Gordinho, ruivinho. Cuidado, é diminutivo, viu? Diminutivo. O diminutivo, gente, ele pode servir para demonstrar afeto. Ele demonstra afeto. Ele demonstra carinho. Mas ele também pode ser uma ironia e pode ser uma desvalorização. Tá? Então, cuidado com quem usa inho com você. Eu conheço aquela professorinha. Essa professorinha pode ser uma desvalorização e não um carinho, tá? Às vezes é carinho e afeto, às vezes é ironia e desvalorização, para usar o diminutivo. Só estou dando o efeito, né? Que é exatamente a pergunta seguinte, ó. Quando ela usou no texto, outro é gordinho, outro é ruivinho. O efeito de sentido das palavras do texto é inferioridade, desprezo, carinho ou intimidade. Serve para demonstrar intimidade também. Meu benzinho, é intimidade, né? Então, às vezes é intimidade. Mas quando ela diz gordinho, ruivinho, ela usa isso para demonstrar inferioridade? Não, gente. Até porque o texto é diversidade. Ela está exaltando como é lindo as pessoas serem diferentes, tá bom? Então, não é nem inferioridade e nem desprezo. Não foi essa a intenção.
Também não é intimidade, porque talvez ela não seja íntima de quem ela esteja falando. Pode ser mesmo carinho, tá? A ideia é a troca de carinho, usar uma palavra afetiva, carinhosa, relacionando a diversidade. Substitua, ainda agora eu mostrei para vocês, não foi? Você pode substituir a palavra muito. Lembra que a gente leu o card? Tinha o muito mais um adjetivo. E você pode trocar por uma única outra palavra. Mas agora eu quero o grau superlativo. Vamos falar do superlativo? O adjetivo é a única palavra que você pode usar superlativo. Você coloca o adjetivo e acrescenta íssimo. Ou coloca o adjetivo e acrescenta ílimo. Coloca o adjetivo ou acrescenta érrimo. Íssimo, ílimo e érrimo. Tomou um café muito amargo. Pega o amargo, aí você tira o radical, extrai o radical, amar é o radical de amargo, e acrescenta íssimo. Como é que fica? Amar mais íssimo. Tomou um café amaríssimo ou amarguíssimo? O que é que vocês acham? Vocês colocariam amarguíssimo ou amaríssimo? Tomou um café amaríssimo, gente. Não existe a palavra amarguíssimo, tá bom? Por que que não existe? Porque tu tem que pegar o radical da palavra. O radical da palavra amargo é aqui, ó, radical. Aí você só acrescenta o sufixo amargo, amaríssimo e não amarguíssimo. Mas eu só ouço gente falando amarguíssimo. Nossa, eu tomei um café, ainda diz assim, ó, muito amarguíssimo. Amor, se já está amaríssimo ou amarguíssimo, não precisa mais falar muito, tá? Muito amarguíssimo, não é desnecessário isso. Era de costume muito antigo. E então, tu tem que pegar o radical anti e acrescentar. Agora aqui vai ter uma conversão. O G vai ser convertido em outra letra, tá bom? Vai ficar como? Antiguíssimo. Antiguíssimo. Pode ser, né? Era um costume muito antigo. Era um costume antiquíssimo. Olha a conversão. Antiquíssimo. É com que, gente? É com que? Viu como a gente induz vocês ao erro? É mesmo, professor, é antiguíssimo. Porque só ouve isso, todo mundo fala, é antiguíssimo. Mas aqui a conversão do G vira um que? Antiquíssimo. Por isso que o nome de coisas onde se guarda coisas antigas é antiquário, tá? Antiquário, com que? Antiquário e não antiguário. Achou a atitude muito benéfica. Eita, vai ter que pegar tem que pegar a raiz, né? Vai até o fim, não vai não? Beneficíssimo. Achou a atitude beneficíssima, ou beneficílima, ou beneficérrima. Achou a atitude beneficientíssimo. Mas também poderia ser beneficíssimo, tá bom? Mas beneficientíssimo também tá certo. Trata-se de uma atividade, agora aqui, olha, o problema é que aqui é locução adjetiva. Igual amor de mãe, amor materno. Encontro de irmãos, encontro fraterno, não é assim? Então, trata-se de uma atividade de bispo. Atividade bispal. É isso? Atividade de bispo é atividade bispal? Nananina, não. É atividade episcopal. A professora tem que ser muito episcopata para saber essa palavra, né? É a língua portuguesa, né? Episcopal. O médico proibiu carne de porco. Como é que você substitui de porco? Carne porquina?
Ninguém vai falar carne porquina, carne suína. O médico proibiu a carne suína. Olha, se o médico me proibir de comer carne suína, pois eu vou morrer, porque eu não paro de comer carne suína. Não, eu adoro carne suína. Tem mais, tem mais. Um país superlativo. Eita, esse texto é grande. Tudo na Rússia é superlativo. Superlativo quer dizer muito grande, descomunal. O próprio país, para quem não conhece a Rússia, viu, gente? Estamos falando da Rússia. Olha aí, ó, a Rússia sozinha. O país é 2 vezes maior que o Brasil. É do Brasil a Rússia. Espalha-se por 2 continentes. Ela é tão grande que ela fica entre 2 continentes, tá bom? Ela pega parte da Europa e pega parte da Ásia, né? Não, África. Ah, esqueci. O país possui 11 fuso horários, faz fronteira com 14 países e administra cerca de 80 etnias. Sofre com o inverno espetacularmente rigoroso ao norte, né, que é aquela parte mais gelada lá de São Petersburgo, né, outro lugar que é muito gelado, mas apresenta um clima temperado no sul. Para os interessados em conhecê-lo, a hora é esta. A partir de outubro, o frio é implacável. A temperatura pode chegar a 50 graus negativo. Meu Deus do céu, vira o picolé. A Rússia tem geografia variadíssima, com montanha, rios caudalosos, até praia. Tem até praia na Rússia. Está tentando se reerguer econômica e politicamente depois do colapso da União Soviética há 11 anos. Mas culturalmente metem a pose, né? Mentem a pose. É a sede do Circo de Moscou e da Filarmônica de São Petersburgo, que é uma principal cidade de lá. Moscou e São Petersburgo, aliás, são as cidades mais procuradas pelos turistas. A primeira impressiona pelo imponente monumento e a segunda, São Petersburgo, é considerada uma das mais belas do mundo, com muitas pontes e mansões deslumbrantes. No texto, o adjetivo superlativo foi empregado no sentido de descomunal, rigoroso, temperado ou implacável. Superlativo quer dizer descomunal. O adjetivo que no texto está no superlativo é caudaloso, variadíssima, culturalmente, é tudo com íssimo e íssima, né? Aí nós temos o superlativo. Tem mais? Mas a cultura mantém a pose, sede de Moscou e São Petersburgo. A locução adjetiva destacada nesse trecho do texto pode ser substituída por de Moscou, quer dizer moscovita, e de São Petersburgo é peterburguense. E, por fim, o texto apresenta aqui nesse texto 3 adjetivos. Hoje a gente falou fizemos uma revisão sobre relato de viagem e também falamos sobre os adjetivos, a modalização do adjetivo. Uma boa semana para você. A gente se encontra de novo na próxima aula. Até lá.